Bom, todo mundo sabe que o homem tem mais dificuldade para se cuidar do que as mulheres. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje aqui no Câmara Debate, incluindo aí, claro, questões relacionadas ao mês de novembro, Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre a prevenção contra o câncer de próstata. Mas não é só isso, a gente vai falar sobre saúde do homem de maneira geral, trazendo para você, telespectador, conscientização e orientação nesse sentido, principalmente para você que está chegando aí na terceira idade, né? E para falar sobre esse assunto aqui no Câmara Debate, a gente trouxe também aqui o Guilherme Lepre, que é profissional de educação física, vai falar um pouco para a gente aqui no decorrer do programa sobre a importância de ter esse acompanhamento de atividade física e tudo mais para evitar problemas futuros. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Guilherme. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. Bom, o Guilherme já teve outras vezes aqui, está bem acostumado aqui com o programa, né? E hoje, para falar sobre questões patológicas, questões médicas em relação à saúde do homem, também ao câncer, a gente trouxe aqui o Dr. Eurípides Barra, mais conhecido como Barra, e ele é oncologista e diretor do Hospital do Câncer de Uberlândia, a quem a gente agradece imensamente a presença do senhor aqui. Muito obrigado por ter vindo contribuir com a gente aqui, doutor. Muito obrigado também. Estamos aqui com satisfação em comparecer e representando o nosso Hospital do Câncer em Uberlândia, que é um patrimônio da cidade, no atendimento dos pacientes, principalmente o paciente que é exclusivamente SUS, e uma área em que está se discutindo muito pela relevância do processo neoplásico, que está muito crescente e, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos próximos, até 2050, nós teremos um aumento de 50% no surgimento de novos casos de câncer. É um dado alarmante, né, doutor? Bom, e a gente sabe que no Câmara Debate sempre tem a presença de um ou dois parlamentares aqui, vereadores, e a gente trouxe o Ceará, o Osmírio Ceará. Muito obrigado pela sua presença aqui, vereador. Fernando, eu que quero agradecer o convite, parabenizar o Guilherme e o Barra, né, o doutor Barra que está aqui. Quero ouvir e participar do assunto, que é muito importante. Pode fazer perguntas também, viu, Ceará? Bom, a gente começa com os mais jovens aqui, vamos conversar com o doutor Barra. Doutor, como eu disse anteriormente aqui, os homens têm uma dificuldade maior de se cuidar, e mais do que as mulheres. Até as mulheres, inclusive, além de cuidar delas mesmas, cuidam dos homens, né? Perfeito, ainda bem. E, assim, se a partir de hoje aqui, né, pelo menos a gente plantando uma sementinha aqui, diante dos dados que o senhor passou até 2050, teremos aí um aumento de 50% dos casos. O senhor acha que é possível reverter isso se o homem começar a se cuidar melhor? É com satisfação que nós comparecemos aqui, e mais que satisfação, uma obrigação de esclarecer a população sobre uma doença tão relevante, uma das principais causas de morte hoje. Nós deixamos os idos passados aí, principalmente na minha geração, quando começamos, que a curva da mortalidade era as doenças infecto-contagiosas. Hoje mudou-se totalmente e passou-se as doenças cardiocirculatórias e o câncer, que vem junto, muito próximo à incidência. Realmente, o que se espera para os próximos anos, principalmente no Brasil, o surgimento de mais doença, mais câncer do que a incidência atual. A tendência é realmente um crescimento de 50%. E isso se deve a fatores significativos, como, por exemplo, a curva demográfica está mudando bastante. Há alguns anos atrás, nós tínhamos muitos jovens em relação a pessoas adultas e idosos. Hoje, essa curva, essa pirâmide demográfica está mudando. Hoje está tendo mais idosos, está tendendo a ter mais idosos do que jovens. Em muito pouco tempo, essa curva vai mudar.
Hoje nós temos no país mais de 10 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E, naturalmente, o câncer ele é mais insidioso nas pessoas após os 40 anos. E há vários fatores, a gente vai debater, o Guilherme está aqui ao lado, tem fatores ambientais e fatores próprios que fazem com que a pessoa tenha o seu câncer, né? Hoje, nós podemos dizer que 2/3 dos cânceres, eles são preveníveis ou evitáveis. Então, função do Estado, função das pessoas, função dos educadores, falar essa doença, divulgar que há maneiras da gente prevenir o surgimento de casos novos. Uhum. A gente sabe que o homem fuma mais, ele faz menos exercício físico, né? Ele bebe mais e isso tudo vai acumulando, né, Guilherme? Se não der um jeito de queimar isso aí, né, com atividade física, complica depois, né? E é extremamente os dados que o Dr. Barra colocou para a gente, essas questões de mortalidade. E o quarto principal causador da mortalidade a nível mundo é o sedentarismo. Então, ainda pelos números de idosos estarem crescendo e essa curva demográfica está acentuando, pode ser uma das possíveis explicações que naquela época, o nível cultural não era tão difundido a prática do exercício físico, os benefícios do exercício físico. Então a gente tem que utilizar a informação, a era digital hoje, a nosso favor, porque os benefícios do exercício físico estão mais que comprovados. E por que não fazer um trabalho preventivo? Quantos tipos de câncer que a gente pode levar pelo processo preventivo e mudar essa realidade? Então as pessoas, na maioria das vezes, têm um preconceito, aquelas crenças limitantes, acreditam em determinados pontos que lá na frente pode desencadear algum processo cancerígeno. Isso inclui a alimentação também, né? Uma alimentação saudável é muito importante, né? É o equilíbrio. A prática regular de exercício físico, de forma bem planejada, né? Saber bem a diferenciação de exercício físico e atividade física, a alimentação regular, de acordo com o profissional, de acordo com a necessidade de cada um, e a base emocional, que é extremamente fundamental nesse processo de mudança. Bom, o doutor Barra falou aqui, né, sobre a referência que é o Hospital do Câncer de Uberlândia, né, não só para Uberlândia, mas para todo o Brasil, né, não só a região, mas acredito que todo o Brasil acaba que centraliza aqui em Uberlândia também, em Barretos, né, são os dois principais aí do Brasil. E eu tenho um dado aqui que de setembro do ano passado até setembro desse ano, foram quase 9.000 atendimentos para 2.237 pacientes com câncer de próstata, né? Nós estamos falando aqui sobre a saúde do homem. A proporção é essa mesmo, assim, de 8.838 para 2.237, vai dar mais ou menos aí uns 30%, né? Dos casos, assim, as pessoas vão para fazer um atendimento e constata-se que está com câncer de próstata. É mais ou menos essa estatística, assim? O câncer de próstata no homem e o câncer de mama na mulher, eles são os mais insidiosos após o câncer de pele. E a proporção hoje é muito grande. Nós temos uma relação de casos novos de câncer de próstata da ordem de 60 casos novos para cada 100.000 habitantes. Como a nossa região, nós temos aproximadamente 1.400.000, 1.500.000 habitantes, ou seja, em torno de 700, 750 mil homens, nós temos a expectativa de aproximadamente 450 a 500 casos novos por ano. E hoje mesmo ainda vi a estatística lá do Hospital do Câncer, até a data do dia 9 passado já chegaram 450 casos novos. Vamos bater a casa dos 5.000, dos 500 casos novos de câncer por ano. E a gente no vê caso, próstata. No caso de próstata, isso, né? Exatamente. Somente esse que acomete o homem. Será aí, você como vereador, a gente vê aí os órgãos públicos, né? Como
não só os órgãos públicos, mas criou-se de um tempo para cá uma conscientização maior em relação, né? De criar movimentos, por exemplo, outubro é outubro rosa, o mês de conscientização. Novembro, novembro azul, mês de conscientização, inclusive a Câmara colocando toda uma decoração para instigar e conscientizar as pessoas. E você, Ceará, acredita que esse tipo de movimento ajuda muito, assim, né? Ajuda muito, né? E a boa conversa até com a família. Eu sou bastante, eu sou de uma época, eu sou criado do sistema antigo, né? Que é na fazenda que eu nasci. Eu morei 25 anos, então conversava ela com os mais velhos, aquele papo legal, onde era uma população muito saudável. Então eu ainda carrego muita coisa tradicional, os ensinamentos lá dos antigos. Mas ao longo do tempo aí, com as mudanças que veio, a gente precisa mudar e conversar com os filhos da gente. Eu tenho uma menina de 13 anos, um menino de 17, onde eu sou muito aberto e converso com eles de tudo, que é muito importante, desde cedo, eles tomar conhecimento desses cuidados que tem que tomar para poder, no passar dos anos, a pessoa adquirir uma qualidade de vida. Né? E não é diferente, o homem ele não pode ter esse preconceito, ele tem que prevenir, e hoje a gente vê esses movimentos orientar, ajudar, mas a gente percebe que muitas pessoas têm assim, um receio. Isso não é bom. Hoje as pessoas têm que ir atrás dos entendimentos, né, desses recursos que tem, para poder cuidar, para realmente a gente ter pessoas aí com a idade já aí de 70, 80 anos, igual tem meu pai com 86, a minha mãe com 84, a minha sogra com 76, totalmente saudável, que herdou justamente essa base de antigamente e que ele se cuida muito hoje ainda. A minha sogra, por exemplo, ela faz atividade, ela vai para a piscina lá dar todos os dias, faz caminhada, ela não tem receio e isso ajuda muito na qualidade de vida das pessoas. É um dado importante aí, principalmente nessa área de saúde pública, o esforço que realmente os bons administradores têm feito no sentido da prevenção. Existem já programas de mamografia precoce, os programas de vacinação que são extremamente importantes e, infelizmente, com relação à comunicação, embora tenha havido uma comunicação importante no caso da vacina do HPV, não houve uma adesão correspondente da população para se vacinar contra um câncer letal como é o câncer de colo uterino. O HPV, 90% dos casos de câncer do colo do útero é consequência do HPV. Nós estamos, a sociedade, os órgãos públicos, oferecendo a informação e o tratamento preventivo. É um câncer terrível que incide em mães novas que vão deixar seus filhos aí a esmo, enfim. O Estado está preocupado com isso, porque a forma mais barata e mais efetiva de curar um paciente é não deixar que ele fique doente. Tratar uma doença é muito caro, a doença de câncer é caríssimo. Tem medicamentos que ficam em 30, 60 mil reais por mês o tratamento. Então, a conscientização, conversar na igreja, independente do credo que for, conversar na escola, conversar em rodas de amigos, fazer palestra como nós fazemos, o Grupo Luta pela Vida trabalha muito isso daí, fazendo palestras nas fábricas, nas empresas, enfim, em quem nos convida para chegar para fazer esclarecimentos, nós estamos dispostos a isso. E houve um empenho, uma campanha muito grande chamando o pessoal para as vacinações, onde eu vi um pouco de ausência da população em vários segmentos de vacinação. Houve um chamamento muito forte dos órgãos aí, né? Chamando o pessoal para... E às vezes muito por preconceito, né? Porque o HPV, por exemplo, são meninas jovens que têm que ser vacinadas, né? E muitas famílias parecem que não aceitam isso, né, doutor? A doença sexualmente transmissível é terrível, porque além da doença em si,
ela provoca o câncer, né? Então aí você tem o HPV, a AIDS, o herpes, então uma série de situações que num contexto vai fazendo com que o índice de surgimento de novas doenças assuma proporções da ordem da que nós conversamos aqui. Um crescimento em que daqui 30 anos teremos no mundo aproximadamente 40 milhões de casos de câncer, com um índice de morte da ordem de 17 a 18 milhões ano. Quase Ou seja, 50%. isso é uma catástrofe, isso é terrível. E por mais que tenha conscientização, as pessoas ainda continuam Não, fazendo tudo errado. acham que não vai acontecer com ela. Uma segurança muito forte, assim, autoestima muito alta. Acho que não vai acontecer com ela. Enquanto né? não acontece Autoconfiança, comigo, na verdade, é a palavra certa, né? E muita gente jovem que entra na atividade física e tudo, mas deixa um pouco de lado, às vezes, também negligenciada essa parte de cuidar, né? De ir no médico e se cuidar. Então, acredito que a gente tem que pegar essa comunicação através da principal ferramenta que o digital vem crescendo muito, que é a informação, e tentar ainda mais de forma incisiva levar para as pessoas, para dentro da casa das pessoas. Por exemplo, as pessoas que começam os treinos, obrigatoriamente tem que ter um acompanhamento médico. Para a gente ter todos os controles das possíveis variáveis fisiológicas, hormonais, isso eu acredito. E na maioria das vezes, os lugares que a gente visita, não é assim que funciona. É tudo muito solto. A gente sabe das prevenções, o que a gente deve fazer e não fazer, mas mesmo assim não é imposto. A partir do momento que a gente coloca como, não um imposto, mas não uma obrigação, mas saber que aquilo ali vai lhe trazer um benefício à saúde, ter todos esses controles, as pessoas vão buscar o treinamento, o exercício físico, independente de qual modalidade for, de forma mais sequencial, mais saudável. E de uma forma orientada, né? Com certeza. Porque a gente vê muito... Desculpa. O equilíbrio físico, ele implica no equilíbrio alimentar. São as coisas que se somam, né? E, por outro lado, em vícios também. Um indivíduo, para ter uma saúde física perfeita, um bom desempenho, quer seja em atividade desportiva ou até lúdica, ele não pode ser, por exemplo, um tabagista, ele não pode ser um fumante. Ele não terá desempenho, ele não terá atividade suficiente. E é sabido também, estatisticamente, que um dos poucos elementos, uma das poucas substâncias sabidamente indutoras do câncer é o cigarro. É o cigarro. O cigarro representa 35% dos casos. Não é só de pulmão, é pulmão, laringe, boca. Para você ter uma ideia, o câncer de boca, o indivíduo, em 85% das vezes, ele é fumante ou foi fumante. Então, é uma equação que não tem como você achar que é bobagem, que isso é falácia. Não tem como contestar, né? Já está comprovado. Né? Não, tanto é que antigamente não tinha nada no maço de cigarro falando que poderia causar algum problema. Depois, acho que se não me engano, 2001 para cá, a lei já estabeleceu que houvesse alguma um alerta ali, né? Vamos dizer, no maço de cigarro, e dizia que fumar pode causar isso, fumar pode causar aquilo. E hoje a gente vê que é mais incisivo ainda a comunicação ali, que diz que fumar vai causar isso. Sem dúvida. Né? E mesmo assim as pessoas aprendem, né? É triste ver jovens hoje, né, aprendendo, tendo a informação na frente, ali na cara dele, e ele aprende a fazer uma coisa. É o poder errada. da escolha, né? Enquanto não acontece comigo, eu vou vendo até onde vai dar, já sabendo que lá na frente alguma consequência, alguma sequela vai trazer. E em relação a câncer de próstata, doutor, que é o foco aqui, a saúde do homem, a gente está no Novembro Azul, enfim, existe alguma relação de tabagismo com o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele é uma doença que não está muito bem relacionado, não existe dados comprovantes do que induz a formação.
É diferente, por exemplo, do câncer de intestino, que está muito relacionado à alimentação, principalmente pobre em fibras e rica em gorduras e etc., né? O câncer de próstata ele está mais relacionado à própria genética do indivíduo. Ele geralmente está relacionado com genes BRCA1, CA2, e não tem uma relação estrita. Existe uma expectativa de que quem tem melhor alimentação, ele tem melhor saúde física, o seu sistema imunológico é mais equilibrado e, consequentemente, tem alguma importância, mas não é definitivo como no caso do tabaco. Tá, que já em relação a outros cânceres aí é bem... categórico, né? E eu tenho um outro dado aqui, a gente traz os dados para, em cima dos dados, avaliar aqui, né, que é a situação, que é da Sociedade Brasileira de Urologia, não é o caso do senhor, mas que em 6 capitais brasileiras fizeram uma pesquisa e 44% dos 5 mil entrevistados, né, vamos colocar ali quase 2.500 pessoas, né, não tem o hábito de ir ao médico. Né, passa a vida toda, às vezes tem algum problema, vai direto na farmácia, compra um remedinho lá aleatório. E isso aí é um fator também que vai contribuir com esse índice aí até 2050, como o senhor disse, né? Você não previne o câncer de próstata, você faz um diagnóstico precoce. Tá. Isso é fundamental. E felizmente nos últimos 30 anos surgiu o exame do PSA, que é um exame barato, e hoje nós temos um entendimento muito grande do valor desse exame. Ele é bastante sensível, ele tem um índice de especificidade da ordem de 60% a 65%, portanto, permite que você faça diagnósticos mais precoces. Hoje, 80% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos através do exame de PSA, que é um exame de sangue simples. Eu sei que você vai abordar, talvez, o exame digital, o toque digital, que é um mito que, na verdade, hoje ele deixou de ser temido, e hoje também, né? Normalmente é feito com tranquilidade, sem maiores problemas. Contudo, quando eu comecei, era um exame indispensável. Hoje ele é um exame recomendável, porque ele não diagnostica o câncer no estágio 1. O câncer, para você perceber um nódulo na próstata, tem que ter no mínimo 1 centímetro, 1,5 centímetros, para você conseguir examinar. E aí ele já é estágio 2. Portanto, ele é importante para você quantificar a doença, nós chamamos de estadiar, se ele está local, se ele está só dentro da próstata, se ele está invadindo estruturas anexas, e definir também qual a forma de tratamento. Tratamento cirúrgico, tratamento radioterápico, tratamento hormonal ou a combinação de todos. Então tem importância. O exame físico é sempre importante para todos. Você mesmo falou agora que para fazer atividade física vamos fazer o exame físico do indivíduo para ver se ele está apto para isso. Né? Para ver batimento cardíaco e tudo, pressão arterial, para ver se está apto para fazer os exercícios, né? Então quer dizer que o PSA, que é o exame de sangue, que ele vai dizer se há algo mais grave que vai exigir um exame de toque. Normalmente existem tabelas já bem definido, por exemplo, o PSA até em torno de 3, dificilmente a pessoa tem algum câncer. Normalmente isso acontece a partir do valor 5 e é progressivo, mas não exclui um exame periódico da próstata ou do toque retal, porque no exame bem feito por profissional competente, especializado, ele vai examinar o períneo do indivíduo, a região perianal, a região
do canal anal e reto baixo, ou seja, ele não vai pesquisar somente um nódulo na próstata, ele vai avaliar um outro tipo de câncer que hoje é o terceiro mais comum no homem, que é o câncer do colo proctológico. Então esse exame é importante. Então esse exame não vai diagnosticar só a questão da próstata, né? Outras lesões. Outro levantamento aqui, olha que interessante, ó, Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo mostrou que 70% do sexo masculino, né, de pessoas, homens, eles só vão ao consultório por influência da mulher ou dos filhos, né? O homem não toma a iniciativa de ir ao médico. Lá é assim, Ceará, na sua casa? A mulher tem que pegar na sua orelha lá, puxar a orelha para sair do médico? Não, e eu sou bastante cuidadoso, tanto é que eu estou ouvindo o doutor falar aqui. Eu praticamente faço esse exame, o PSA que ele está falando, praticamente de 90 em 90 dias, 120 dias. Eu tomo todo cuidado, porque eu sei da importância do cuidado. E a gente tem que gostar da gente. E a gente não tem que ter essa cisma, se for preciso de fazer o toque, a gente faz, não tem esse negócio não. A população, se quiser viver mais, tem que aproveitar as oportunidades de orientação que o próprio doutor está dando aqui. Tem que ter coragem, tem que buscar, e não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, não tem que ir. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, o seguinte... Eu fico me lembrando, eu morava na roça, ouvia tudo pelo rádio, eu fico me lembrando, a alimentação antigamente era uma alimentação forte, bastante saudável lá na roça, e a gente parece que não via as pessoas com esse tipo de problema de saúde. Lá pelos anos 80, chegando ali nos anos 90, o senhor acha que a alimentação, hoje, devido a várias coisas enlatadas, sei lá, aí, ajuda nesse sentido também? Ou não? O senhor acha que a alimentação não tem muito a ver? Tem, alimentação tem sim. Existem, sem dúvida nenhuma, os conservantes, principalmente, o excesso de alimentação, né, a vida sedentária. O senhor não via provavelmente muitos casos de doenças como essas, cardiocirculatória e câncer, porque alimentava bem. Falava, alimentava de gordura de porco. Sim, mas gastava 10 mil calorias por dia, arrancava toco, fazia um monte de coisa. Levantava cedo, né? Então, você queimava aquilo. Agora o indivíduo só fica no botãozinho, na televisão, no carro, ele não gasta caloria nenhuma no dia. Tudo que ele absorve vai acumular em algum lugar. A gente vê distorções, você vai ali no shopping, ali, 1h da tarde, 12h30, tem gente comendo potes de sorvete ao invés de alimentar um PF, que é um prato tradicional, né? E bem equilibrado. Tradicional, porçãozinha de arroz, porçãozinha de feijão, um bife que cabe na mão, saladinha, perfeito, não tem nada melhor que isso. Não precisa ficar inventando coisas. Pois não, e eu queria aproveitar também e estender uma pergunta ao Guilherme. Guilherme, a gente anda muito, né? Observa tudo de bom, igual o senhor falando aí das oportunidades. A gente vê o SEAI aqui em Uberlândia, onde o pessoal ali da terceira idade vai dançar e de vestir. Você vê ali pessoas já com a idade, você olha a idade avançada, mas que se cuida muito, que dança, diverte, toda alegre, feliz, fazendo atividade física ali. É muito importante. E a gente, no meu caso, já tem mais de 2 anos, quase 3, que a gente faz em vários bairros da cidade a Zumba, aquela dança da Zumba, não sei se você conhece. E eu fico muito feliz porque eu vejo ali já vários homens já fazendo também, e a mulherada muito feliz e falando tanto que faz bem para elas. Você sabe, essa atividade física ajuda também nesse sentido? Como que é, Guilherme, o que você Então, acha? o primeiro ponto que a gente tem que tentar colocar para os homens é quebrar esse paradigma, né? Do preconceito em relação ao exercício físico, seja ele qual for. O importante é mexer o corpo, seja na dança, através da zumba. E aqui em Uberlândia a gente é privilegiado pela quantidade de eventos em praças, nos bairros. Então, as mulheres, na maioria das vezes, em relação ao exercício físico, alimentação saudável, o trabalho de prevenção, elas já têm um domínio maior, não tem esse preconceito em relação a isso. Já os homens, por mais que ainda tenham muito, esses números estão mudando. O processo preventivo já está sendo mais procurado, porque hoje no Brasil,
tanto exercícios outdoor quanto indoor, são 3% da população brasileira. Então é um número muito baixo pela quantidade de pessoas que a gente tem nas cidades. Mesmo a gente vendo praças cheias, com a zumba, com a dança, essas academias ao ar livre, ainda tem muita gente que a gente pode atingir. Aí vem a comunicação, a informação de forma mais incisiva para levar para as pessoas. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu estou vendo em várias das que nós já fazemos os homens já querendo participar e participando. Eu mesmo, às vezes brincando ali, já tentei aprender, acompanhar e fazer e vejo e me sinto muito bem. E te falo isso do exercício, porque veja bem, eu como fui criado na roça e aprendi a trabalhar mesmo no serviço pesado ali, Fernando. Então sempre que eu tenho oportunidade, mesmo que, principalmente agora depois que eu ganhei para vereador, o tempo ficou curto, se acabou, mas quando eu tenho condição de trabalhar ali uma semana do período da tarde, quando não estou na sessão, ou ali no intervalo das sessões eu trabalho ali um dia, uma semana seguido, bastante hora durante o dia, o meu corpo se sente totalmente diferente, leve, sem canseira nenhuma, apesar que eu não tenho muito esse problema, mas o corpo muda totalmente. Dá mais disposição, né? Então eu estou te fazendo essa pergunta porque eu posso passar para o meu pessoal lá na Zumba da importância do exercício, porque eu percebo isso, né? O doutor está aqui também, eu vejo essa importância para o meu próprio corpo, é a experiência própria mesmo. E aí a gente queria levar esse a conhecimento tanto das mulheres, que já acham maravilhoso, mas que os homens também eles possam ir, que não é feio um homem estar numa aula de Zumba, pelo contrário, é bacana. E as oportunidades estão aí passando a cavalo na porta da população, e eles teriam que abraçar, e a gente, como agora a gente tem condição de levar isso nos bairros, está chamando a população, que eu acho muito importante, porque de repente você pode estar levando vida e qualidade de vida para as pessoas. É importante, vereador Ceará, que algumas pessoas ainda não acreditam na falta de tempo para fazer exercício físico. Que eu já não acredito tanto. A falta de tempo é a falta de planejamento. Então, se a gente conseguir colocar em prática no dia a dia os benefícios que vêm através do exercício físico, produtividade no trabalho, qualidade de sono, então são inúmeros benefícios que vai propiciar a pessoa. Bem-estar, então, até mental, né? Exatamente, até chegar nessa qualidade de vida, na saúde. Porque às vezes a gente, para cobrar algumas coisas ou falar, a gente vai até mexer e ferir algumas pessoas, mas eu tenho que ser sincero e falar. E eu acredito nas coisas boas. E você falou, não é falta de tempo, é planejamento. Que às vezes, suponhamos, eu estou ali numa praça, assistindo e participando da aula de Zumba. Eu vejo nos bares as pessoas, várias pessoas sentadas, tomando cerveja, comendo ali um petisco, sendo que poderia dividir esse tempo. Primeiro vai na Zumba e depois vai atividade essa prática. Quer dizer, ele vai cuidar da saúde e fazer também essa prática. Vai equilibrar, né? Equilibrar. Que seja meia hora por dia, né, Guilherme? Meia horinha de uma caminhada, alguma coisa, né, doutor? Isso aí não é possível que a pessoa não tenha meia hora do dia para fazer isso. A vida moderna mudou muito, né? São costumes e hábitos que a pessoa não se mexe. Eu brinco às vezes com as pessoas mais novas, que eles não sabem o que é fazer uma meia sola no sapato, que não gasta. Isso. Quantas vezes eu já pus meia... Ixi, quantas? Uma meia sola. Isso, é verdade. O cara fazia, movimentava. Hoje você só fica ali. É carro, moto. Não muda nada, não anda nada, não vai na padaria a 3 casas dele de carro. Vai de carro, né? Uma quadra tem que andar de carro. O fazer exercício não é só ir à academia, é ter uma vida ativa. Eu posso deixar o carro estacionado mais distante um pouquinho de onde eu vou, eu estou caminhando, eu evito elevadores, prefiro a escada. Ele aqui, que é preparador, sabe o benefício que é subir e descer a escada, é um gasto calórico grande e um estímulo, liberação de enzimas, de hormônios e tudo mais. A circulação, saber você né? movimentar, se você saber movimentar. E pegando um gancho no que o Dr. Barra está falando, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, para uma pessoa ser considerada ativa, ela tem que fazer no mínimo 30 minutos por dia de exercício físico. Alguma coisa. Dentre 2 anos de fome ininterrupta. Então quer dizer, Todos os dias. Todos os dias. Será que as pessoas realmente fazem?
Será que as pessoas têm tempo para isso? Porque 30 minutos dentro do dia de 24 é muito pouco possível. tempo, não é possível muito que não pouco tem tempo. tempo. E isso pode ser até dividido dentro do dia. 10 minutos, 3 sessões de 10 minutos, por exemplo. É curioso, igual você está falando, o Guilherme, porque é o seguinte, suponhamos, igual eu participo ali desses eventos da Zumba, que é nosso, eu estou ali. E também moro ali na região ali do Barro Oswaldo, Daniel Fonseca, onde tem uma pista de caminhada muito grande. Você não vê o jovem praticando isso. E você pode ver que hoje, quantos jovens que às vezes até perdem a vida aí, porque não se cuidam em fazer um exercício, em fazer uma caminhada, a participar de uma Zumba, achando talvez que não vai acontecer com ele, igual o doutor falou, não vai acontecer comigo, e não é assim. Né? Então, esse momento aqui, essa conversa é muito importante para a gente, até a população que nos assistirem, tomar ciência da importância que era tirar esse tempo. Que é aqui que a gente fala, tem tempo para tudo. Né? Se você quiser, você divide ali um horário para cada coisa e com certeza lá na frente você vai ter muito a ganhar com esse tempo, você vai disponibilizar para fazer essas atividades. Será? A gente não vê aqui, pelo menos na minha opinião, tem pouco, vias públicas para andar de bicicleta ou para locomoção de bicicleta. Tem, que você pode dizer a respeito disso? Eu sei que em determinadas regiões da cidade é um pouco acidentado, coisas nesse sentido, fica mais difícil. Mas tem muitas áreas planas na cidade e eu não vejo, como vejo em outras cidades, ciclovias. Nós temos até que incentivar mais nesse sentido. Até eu, mais um amigo meu, a gente já está conversando de um projeto sobre isso, a gente estender mais e mudar o sistema dessas bicicletas que foi colocada aqui na Rondoeste, não está sendo muito bem utilizada. Né? Então a gente está pensando em entrar com projetos lá, dando uma nova ideia para poder crescer mais, justamente isso que o senhor acabou de falar. Até a pessoa para ir trabalhar, né, usar mais a bicicleta, isso, e não só por lazer, né, mas criar-se uma cultura de utilizar mais as bicicletas. Mas para isso tem que ter uma estrutura, né, doutor? Tem. Uma ciclovia, porque é até perigoso andar de bicicleta em Uberlândia, é tenso. Isso. Eu, por exemplo, já fui atropelado. Indo trabalhar de bicicleta, já fui atropelado. É tenso. Eu já tive bicicleta e larguei porque você não tem um relaxamento assim para você pedalar tranquilo, como se fosse numa ciclovia, por exemplo. O tempo todo você está preocupado, é carro, é ônibus e não respeita, né? Mas isso que o doutor tocou aqui é fundamental, eu acho muito importante a gente estender e melhorar, porque vai ser uma outra atividade também que vai ser muito bom para poder ajudar as pessoas aí. Olha que interessante, né? A gente está falando aqui sobre saúde do homem, questão de Novembro Azul, câncer de próstata, e envolve vários fatores, né? Inclusive, questão de políticas públicas para incentivar a atividade física, e não só a vontade da pessoa de fazer uma atividade física. Né? E o doutor falou aqui mais cedo, ele tocou num ponto interessante, que é o Grupo Luta pela Vida, né, que se dispõe a trabalhar em empresas, de ir lá fazer palestras para os colaboradores. Eles devem convidar muito em épocas de Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né? Eles devem utilizar lá um espaço para poder falar sobre saúde do homem. O senhor acredita que as empresas de Uberlândia estão conscientizadas nesse sentido, de convidar para cuidar da saúde do homem, ou eles podem melhorar ainda, de incentivar cada vez mais? Nós recebemos muitos convites para participar, às vezes extrapola a nossa capacidade, porque nem sempre as palestras podem ser feitas em horários que não sejam os mesmos horários de trabalho das nossas equipes, né? Mas nós temos muita gente indo para cidades vizinhas. Amanhã mesmo vai acontecer um evento lá no Trevão, perto de Monte Alegre, e estão se falando num evento para aproximadamente 10 mil pessoas. A expectativa é que a mobilização dos prefeitos e ONGs e tudo mais da região lá leve aproximadamente um número alto de pessoas e para um público que tem um índice de câncer de próstata grande, que é o caminhoneiro. Isso devido a que ele fica muito tempo sentado? Possivelmente porque ele fica muito sentado e isso
tem algum mecanismo não comprovado cientificamente, mas estatisticamente a gente sabe que é um público-alvo, que é um indivíduo de maior risco. A gente tem a classificação de pessoas de risco padrão, aquele de risco mais alto de desenvolver a doença e aqueles de risco muito alto de desenvolver. Então, essa população de caminhoneiros, geralmente eles têm um potencial maior, uma incidência maior de surgimento da doença do que no público padrão, no homem padrão. Seriam vários fatores, né? No caso, até a pouca circulação, porque fica 8, 10, 12 horas sentado, dirigindo, não tem circulação de sangue, são vários fatores, né? Se somando, a própria alimentação também, que não não é muito adequada, comida de posto, enfim, aquela coisa. Hábitos de várias naturezas e faz com que aconteça isso. É interessante. Uma outra coisa que o senhor disse, né? Esse fator de risco, assim, existem outros fatores, por exemplo, uma pessoa que machuca um cóccix, por exemplo, tem nada a ver? Não, os fatores tem muito, nós consideramos, por exemplo, etínicos. A população americana tem um índice de câncer de 120 pessoas por 100 mil. Eu disse anteriormente aqui que nós temos aproximadamente 60, ou seja, é o dobro da incidência. O asiático, por exemplo, o chinês praticamente não tem câncer de próstata. O pessoal ali da região da Ásia, a incidência de coisa de 5 a 8% por 100 mil, de 5 a 8% não, de 5 a 8 por 100 mil. Nos Estados Unidos, altíssimo, no Canadá é altíssimo, Inglaterra, na Europa, de um modo geral, a incidência é mais alta do que a nossa aqui do Brasil. Então, a gente considera isso, a população, os descendentes africanos, afrodescendentes, né, tem um índice maior do surgimento da doença. Então, quando você começa a analisar, o pai teve câncer, o filho, principalmente o filho afrodescendente, tem uma chance 2 vezes maior do que a população padrão. O pai e o tio teve o câncer de próstata, o indivíduo vai ter 3 vezes mais chance do que a população padrão, né? Então são essas as populações que a gente vê mais. O indivíduo, a descendência dele é étnica e modos de vida, enfim, todo esse contexto. É bom avaliar a questão cultural também, né? O senhor disse, por exemplo, assim, a questão da população asiática, né? Eles têm um modo de vida muito diferente do nosso, né? Na alimentação, inclusive. Tem, porque você vê o asiático que vive nos Estados Unidos, ele tem mais câncer do que o cara lá, que é da origem. Então existem esses dados que são definidores, ou seja, provavelmente meio de vida, né? Meio de comida, que é a comida horrorosa de americano. O famoso fast food, né? Fast food, industrializados, né? Como o Ceará bem disse aqui, hoje a incidência de enlatados, industrializados é muito grande, né? A gente não via antigamente. Da mesma forma, desculpa, pode falar. Só complementando, e até é interessante a estrutura da Ásia em relação às bicicletas. Exatamente. As pessoas vão de bicicleta para o trabalho. Né? É todo um contexto, né? Inclusive, até no Brasil ainda é pouco difundido essa cultura de valorização da saúde do homem, da mesma forma que é da mulher, né? Valoriza-se mais, eu não digo a pessoa em si, mas eu digo de movimentos, de mídia, de conscientização. Parece que há um movimento muito maior para a saúde da mulher do que da saúde do homem. Ou eu estou enganado? Isso é certo. Agora que está começando a mudar essa cultura. Agora. Porque a gente vê que aos poucos os homens estão começando a se cuidar, né? É o assunto que a gente começou o nosso tema aqui.
O mundo mudou, né? Hoje o homem está com essa preocupação de cultura física, né? Da beleza masculina, não é só o cara nasceu por qualquer motivo mais bonito do que o outro, mas o indivíduo ele está querendo ser... Ele se prepara na academia, ele penteia o cabelo igual o menino ali, né? E não sei se isso é beleza, se preocupa com a saúde bucal, alguns se depilam. Então, são situações que o homem está evoluindo nesse sentido. Talvez naquele momento atrás um pouco, o machismo predominava sobre a vaidade. Isso realmente mudou. Ninguém quer ter dente ruim, ninguém quer ter barriguinha de cerveja. Acho que é o estereótipo, né? O estereótipo das pessoas vão mudando. Isso. Então as pessoas estão buscando mais. Pode falar bem sobre isso, né? Que as pessoas procuram personal e uma atividade física, às vezes ela vai mais pela vaidade do que pelo cuidado com a saúde, né? E na maioria das vezes a gente tenta mostrar para as pessoas a importância de saúde e qualidade de vida. A estética é a consequência dessas mudanças internas. Seja alimentação regular, seja a prática regular do exercício físico com o profissional, esse controle de exames fisiológicos, hormonais, para tudo isso estar em equilíbrio. O Ceará tocou num ponto importante aqui, agora há pouco, que ele diz que faz de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, o PSA, né? Existe para a idade um tempo certo para isso? Porque muita gente fala assim, vai uma vez por ano fazer um check-up. Normalmente existe sim. O indivíduo padrão, que a gente chama, que não tem histórico familiar do câncer de próstata e coisas nesse sentido, ele precisa começar a fazer aos 50 anos. Isso de quanto em quanto tempo? Ele tem que começar a fazer, pelo menos uma vez por ano. Começar a fazer a partir dos 50 anos. Inicialmente seria de 1 a 2 anos, se o exame é muito normal, não tem histórico nenhum. Se ele já é um indivíduo que tem um risco mais elevado, isso baixa para 45 anos, ele tem que começar a fazer o exame e com uma frequência um pouco maior, talvez anual. E o indivíduo de muito alto risco vai começar a fazer o exame com 40 anos. São poucos os casos de câncer com menos de 40 anos, né? Então, a incidência alta entre os 60 aos 75 é o maior pico que existe. E agora, como eu disse anteriormente, nós já conhecemos muito bem o histórico do PSA. Inclusive, alguns laboratórios, quando você tem o hábito de fazer o exame no mesmo laboratório, ele tem uma curva. Ele já te mostra que se está havendo aumento e com que velocidade isso está acontecendo. Então, o médico ele vai definir aí a periodicidade do exame em função da progressão ou não. Se não está progredindo, não adianta, não precisa ficar fazendo. Se está aumentando muito, vamos fazer de 4 em 4 meses. Geralmente, a Sociedade Americana de Urologia, para os casos de maior risco, eles recomendam até de 6 em 6 meses. Então isso é variável de acordo com cada pessoa. O risco da pessoa. E o mais importante então é a pessoa, a partir dos 40 anos, fazer o exame para ver essa variável. Para ter uma noção. O homem padrão, 50 anos. Homem padrão, 50. Algum que tem um histórico na família, maior, 40. 45 ou que tem mais de duas pessoas na família, 40 anos. Para ter uma noção dessa progressão. Ele vai ter um basal. Um valor basal ali, acompanhado do exame retal. Aí daqui a um ano ele vai fazer esse exame novamente, está dentro do padrão, ele não precisa de fazer o exame retal. Isso daí são variantes, depende da experiência do médico também, né? Tá. Isso tudo não vale aqui aquilo que você falou, o cara vai e compra um remedinho, não vale
eu faço, você faz o exame, tá bom, tá bom, não mudou nada, não vou levar para o doutor ter o conhecimento disso. Não é bem assim, Tá. Isso daí tem que ser assistido. Porque às vezes no exame está lá escrito que está tudo normal e ele não vai no retorno para verificar Saber o valor. 100%, né? É uma prática muito grande de brasileiro, acho que me parece que em torno de 60% das pessoas da medicina suplementar não vão saber o resultado dos exames que são pedidos. Eles tomam ali as próprias conclusões, o colesterol está dentro daquela faixa ali, glicose está lá, não vou lá ficar esperando para poder Hoje é muito fácil, né? Joga na internet, já tem todos os dados, não está dentro do padrão positivo, né? O doutor Google, né? O doutor Google explica tudo. Uma última questão, antes de a gente passar para as considerações finais, e a gente está explorando muito aqui o doutor, porque a gente agradece muito essa disponibilidade de estar aqui e a gente tem que aproveitar esse momento para tirar o máximo de informação aqui. O que o senhor diria para os homens que constataram que tem o problema e que às vezes tem assim uma certa indisposição para cuidar e fazer o tratamento? Assim, o senhor está no dia a dia ali no hospital, o senhor vê que muita gente é acometida pela doença, mas que consegue superar e consegue passar por essa fase e depois volta a ter uma vida normal. O que o senhor diria para essa pessoa que não tem essa motivação de falar assim, não, eu vou continuar e vou fazer e vou superar isso? Hoje o câncer de próstata, ele tem um índice de cura muito alto, né? Conforme a gente comentou, é possível já fazer o diagnóstico de mais de 80% no estágio 2. O estágio 2 da doença dá normalmente em centros bons de tratamento índices curativos acima de 90%. Então, quando você tem uma proposta boa, você aborda bem seu paciente, você está com um problema, é um problema que se você não levar a sério, não considerar tratamento, qualquer que seja, você vai evoluir e vai morrer dele. Mas se você vai tratar, e você vai ter um importuno passageiro, 2 meses de tratamento, você estará curado, 90% de chance é uma coisa muito elevada. Então, normalmente a adesão ao tratamento é boa e as pessoas começaram realmente a se preocupar mais com o seu bem-estar, porque as consequências do não tratamento são terríveis. Altíssimo custo, por exemplo, o câncer de próstata em estágios avançados, ele vai para os ossos e fratura um quadril. Uma fratura de quadril, hoje uma prótese de quadril custa R$60 mil. Ele fratura uma vértebra, ele fica paralítico, ele fica tetraplégico. Então, tem que ter essa informação, a gente não pode omitir isso ao paciente. Há alguns anos, quando eu comecei, já faz 44 anos que eu estou nisso, você não podia falar para o indivíduo que ele tinha um câncer, o cara suicidava. Isso foi desmistificando e hoje você negocia com o seu paciente. Fala, você tem esse problema, se você tratar vai acontecer isso, se você não tratar vai acontecer isso. Então a opção fica fácil, a adesão hoje é perfeita. E não tem trauma, não tem problema, é muito tranquilo. Bom, você que está nos acompanhando aí, a gente está falando sobre saúde do homem, exclusivamente aí um pouco levando para o lado da saúde do homem voltada para o mês de novembro, Novembro Azul, e que é o mês de conscientização do câncer de próstata. O nosso tempo é curto, né? A gente falaria horas aqui sobre isso, né? E o mês que vem tem o câncer de pele, né? O dezembro o focado em câncer de pele. Câncer de pele. Talvez pelo verão, que muito sol, amarelo. Aquela coisa, né? Isso, é o câncer mais frequente em ambos os sexos. Tá. 30% de todos os cânceres é pele. Bom, então em dezembro a gente tem um compromisso aqui de tratar sobre esse assunto também, trazer especialistas para falar
sobre isso aqui no Câmara Debate. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Queria uma consideração final de cada um, talvez uma orientação, um apelo. Vocês fiquem à vontade, inclusive no caso do Hospital do Câncer, que depende muito de doações, e a gente sabe que a população de Uberlândia é muito assídua nessa questão de contribuir com o Hospital. É muito participante, mas nunca é demais, né? Sem dúvida. Então fique à vontade também para divulgar os meios de contribuir com o Hospital do Câncer. E a gente começa aqui pelo Guilherme, termina com o Ceará. O Guilherme Lepre, que é profissional de educação física, não é a primeira vez aqui, né, Guilherme? Nem a última, espero. E contribuiu muito, queria muito agradecer a sua presença e a gente espera você em outros temas relacionados à questão de saúde física para a vida toda, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, Guilherme. Fernando, eu que agradeço o convite. Quando quiser, é só chamar. Com o maior prazer, virei novamente. E como nós falamos anteriormente, durante a nossa conversa aqui, a nossa discussão, as pessoas estão mudando, as pessoas estão tomando mais consciência, principalmente o homem, em relação à prevenção. Não esperando que algo aconteça de pior para depois buscar essa mudança. Então, as mulheres já são mais ativas, mais propícias a isso. Elas têm um nível de conscientização maior em relação a hábitos saudáveis e a prevenção através de exames e tudo mais. E os homens estão se atentando a isso. Isso é uma evolução muito grande para nós que estamos buscando cada vez mais a saúde e a qualidade de vida. Isso eu sempre falo. Tentem priorizar sempre saúde e qualidade de vida. É isso aí. Muito obrigado, então, Guilherme Lepre. O doutor Eurípides Barra, conhecido como doutor Barra. Isso. Não é barra pesada, né, doutor? Barra leve. É barra leve. Ele é oncologista, desculpa a brincadeira, oncologista e diretor do Hospital do Câncer de Uberlândia. Se dispôs a vir aqui hoje e engrandeceu muito aqui o nosso debate, a nossa discussão, com muita informação relevante. E a gente agradece muito a presença do senhor aqui, viu, doutor? E portas abertas sempre que for necessário, a gente está aqui para contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, parabenizo você, Fernando, seu programa, por trazer esses assuntos, esses debates e levar isso ao público. Conforme nós comentamos, a gente acha que esse assunto precisa sempre ser divulgado, precisa sempre ser discutido. E é uma preocupação nossa do Hospital do Câncer, do Grupo Luta pela Vida, de levar informações às praças, a todo e qualquer estabelecimento que tiver interesse em ter conhecimento de todo esse processo. É nossa obrigação como oncologista de contribuir com se possível, redução do índice de surgimento de novas doenças e, principalmente, também contribuir para o diagnóstico mais precoce possível, evitando, assim, pequenas chances de cura e mutilações em pessoas de forma evitáveis. Bom, doutor, muito obrigado, tá? E a gente agradece também, todo o programa a gente tem a participação de 1 ou 2 vereadores. Hoje aqui o Osmírio Ceará, o vereador Ceará, conosco. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência aqui conosco e, logicamente, aí nesse mandato ainda teremos várias discussões aqui. Muito obrigado, Ceará. Fernanda, eu tenho que agradecer o seu programa, a sua equipe, e o Guilherme e o doutor Barra aqui. Eu aprendi muito. E o que eu aprendi com eles aqui, o que eu aprendi com vocês, eu vou levar para o meu público lá fora, ajudar a conscientizar a população, que tem tudo de bom aí. É só ligar um pouquinho, tirar tempo para tudo, que muita coisa vai melhorar na vida das pessoas. E o Barra falou muito bem aqui, não vou esquecer, rapidamente você vai estar vendo falar do projeto da bicicleta. Já está falado e foi muito bom isso aqui. Aprendi e vou levar conhecimento das pessoas. Para mim foi muito rico. Tá, então muito obrigado a todos vocês e você em casa também, muito obrigado. Você pode pegar o começo desse programa aqui, desde o comecinho, nas reprises aqui da TV Câmara e também no nosso portal na internet, que o programa fica disponível lá o tempo todo para você assistir. Beleza? Então muito obrigado pela sua audiência e a gente volta com o Câmara Debate no outro programa, com outro tema, aqui nesse mesmo canal. Até lá!